Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui em mais uma revisão para a nossa prova mensal do segundo bimestre, a nossa primeira avaliação deste bimestre, tá? Vamos recordar, porque recordar é viver, e para que também ninguém possa se esconder, vamos recuperar aqui as datas das provas. O oitavo ano C, prova na quarta-feira, dia 1º de junho, e oitavos anos A e B, prova na quinta-feira, dia 2 de junho, certo? Lembrando às senhoras e aos senhores que o conteúdo desta nossa avaliação mensal contempla aquele trabalhado nos resumos 1, 2 e 3, certo? Resumos esses que a gente vem trabalhando já ao longo do mês de maio. Bom, senhoras e senhores, basicamente, nossa avaliação está baseada nos capítulos 2 e início do capítulo 3 do nosso livro didático, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês rapidamente nesta oportunidade. Bom, gente boa, primeira coisa que a gente precisa saber, né, é entender o seguinte: tem muita gente no mundo, ponto. O mundo hoje tem cerca de 8 bilhões e alguma coisa de pessoas vivendo na face da Terra. É gente pra caramba. É gente pra caramba, gente que consome, gente que trabalha, gente que precisa ganhar dinheiro, gente que fica doente, precisa de tratamento de saúde, gente que tá morando na rua e gente que vive em palácio. Gente muito rica, gente muito pobre, gente de toda cor, gente vinda de todo lugar, que sai dos seus lugares de origem e chegam a lugares novos por N razões, seja de forma voluntária, seja de forma involuntária, certo? Fugindo de uma guerra, fugindo de um momento de escassez ou de crise, o que quer que seja, fugindo de qualquer tragédia que possa se abater no seu país, ou no seu estado, ou na sua cidade, onde quer que seja. E gente em busca de novas oportunidades, nem que seja uma oportunidade de viver, certo? Nem que seja uma oportunidade de ter a chance de melhorar de vida, ter a chance de mudar a sua história, uma vez que por qualquer razão entendeu que se ficasse na sua casa, no seu lugar de origem, talvez houvesse mais desvantagens do que vantagens, não é? Admito, senhoras e senhores, eu estou sendo otimista, já conversamos sobre isso intensamente e longamente ao longo dos últimos dias, das últimas aulas, das últimas semanas, e tento trazer para vocês uma visão muito clara, às vezes muito dura, eu admito, mas sempre muito clara da realidade que a nossa sociedade humana vive no mundo que nós ocupamos. O planeta é um só, é a raça humana, e tive a oportunidade, e vocês a generosidade, de prestar atenção, vamos dizer assim, naquilo que eu estava dizendo sobre a dura realidade da nossa sociedade, da nossa população mundial, certo? Mas vamos por partes, vamos tratando cada momento no seu espaço, certo? Bom, gente boa, primeira coisa que é importante que nós saibamos, hoje no mundo, há cerca de 8 bilhões e alguma coisa de pessoas aqui na superfície do planeta Terra. Vivendo, morrendo, comendo, trabalhando, andando na rua, andando de bicicleta, pegando avião. E, como eu disse inicialmente, toda essa galera come, toda essa galera dorme, toda essa galera vive em algum lugar, trabalha, tem suas necessidades, tem suas aspirações, tem suas intenções para com a existência, afinal de contas, não é? Mas o fato, e é importante entender, que existem alguns lugares que tem muito mais gente do que outros lugares. E eu não estou falando só de países, estou falando dentro dos próprios países mesmo. Uma certa concentração de pessoas ao redor de lugares que compreendem ter mais possibilidades,
certo? Existem cidades grandes, existem cidades pequenas, existem países gigantes, existem países minúsculos, com grandes populações, com pequenas populações, cujas características são muito próprias. Vamos nos lembrar do primeiro bimestre da discussão sobre o Estado Nacional, não é? A constituição de uma população, de uma identidade nacional, cultural, histórica, tradicional, a divisão, a delimitação de fronteiras, de leis, disso, daquilo, todos esses elementos fazem parte da nossa existência enquanto espécie e enquanto comunidades. Comunidades nacionais, brasileiros, mexicanos, coreanos, sul-africanos, espanhóis, marroquinos, não importa, certo? E tudo isso traz um desenho, claro, da nossa realidade enquanto população e também derivada desse conceito do Estado Nacional. Bom, também compreendemos, senhoras e senhores, que muitas vezes a concentração de pessoas em determinados lugares se dá principalmente por conta daquilo que determinados lugares apresentam ou concentram ou têm mais a oferecer. E ao contrário também, como alguns lugares cuja estrutura é muito precária, cuja realidade política, cuja realidade econômica seja absolutamente desfavorável e a galera pica a mula e vai embora. Ou cuja realidade físico-geográfica seja mais ou menos favorável. Nós conversamos bastante sobre isso em aula também. Os grupos humanos dependiam, a sua instalação dependia deles encontrarem lugares que tivessem água, pois uma vez que tivesse água haveria vegetação, uma vez havendo água e vegetação, haveria caça ou pesca, o que quer que seja. Levando em consideração a natureza humana desse nomadismo humano, né? Desse movimento de esgotamento de um primeiro lugar ocupado em busca de outro, a partir do momento que ele encontra um lugar onde possa desenvolver, no caso a humanidade, né? Que a humanidade possa desenvolver, aquele grupo possa desenvolver uma vida sustentável, começa a se instalar, os deslocamentos começam a diminuir, conforme a humanidade ou os grupos humanos se instalam, esses lugares vão se ampliando, vão se robustecendo e, claro, essa é uma mudança constante ao longo da nossa história de milhares e milhares de anos, zanzando por esse mundão, certo? Bom, gente boa, falando em linhas gerais, tá, de população, é importante que a gente entenda alguns conceitos, tá? Entre eles, por exemplo, que para determinar o crescimento demográfico, né, ou o crescimento das populações de um país, enfim, de qualquer lugar, a gente precisa compreender o que é crescimento vegetativo e migração, tá? Crescimento vegetativo é o crescimento natural, tá? O que isso significa? Você pega a taxa de natalidade, ou seja, quantas pessoas nascem, e depois a taxa de mortalidade, ou seja, quantas pessoas morrem. A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, você tem um número chamado de crescimento natural, crescimento vegetativo. Pode ser positivo ou negativo. Eventualmente pode morrer mais gente do que nasce. Normal. Faz parte, não tem problema, mas que esteja claro que o crescimento positivo ou negativo de uma população, o crescimento vegetativo, né, positivo ou negativo de uma população, é fruto do resultado da subtração da taxa de mortalidade e da taxa de natalidade. Nasceram tantos, morreram tantos. Tem um resultado. Esse resultado é o crescimento vegetativo positivo, caso aumente a população, negativo, caso diminua, de uma forma geral, a população, certo? Linhas gerais. É isso que a gente precisa considerar num primeiro momento. Porém, é importante também o seguinte, gente, que a nossa sociedade evolui ao longo do tempo, ao longo do nosso conhecimento, do aumento tecnológico, tal. Então é importante que a gente perceba algumas diferenças entre os lugares, certo?
Por que alguns lugares têm crescimento vegetativo positivo? Por que alguns lugares têm um crescimento vegetativo menos intenso ou menos numeroso? Ou tem até um crescimento vegetativo negativo, certo? A questão é a seguinte: a gente precisa começar a associar algumas coisas para entender como esses fenômenos se dão. Bom, gente boa, os crescimentos da população, eles se dão em fases, tá? Como a gente pode perceber, existe um aumento gigante da população mundial a partir do século XIX. O século XIX é marcado pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial é marcada também pela Revolução Tecnológica, a Revolução Científica, a Revolução da Medicina e tal. Tudo isso permite que as pessoas, que a humanidade tivesse uma expectativa de vida maior, ou seja, por quanto tempo eu posso esperar que essa pessoa viva nas condições em que ela existe. Se nós andarmos alguns séculos para trás, durante o século XIV, XV, XVI, XVII, a expectativa de vida da humanidade era muito baixa. 40 anos, 50 anos, a pessoa já era considerada idosa, uma vez que a gente não tinha, enquanto sociedade, acesso ao progresso da ciência, neste caso, por exemplo, escolhendo um exemplo só, a melhores condições de saúde. Vacina é um fenômeno extremamente recente na história da humanidade. O uso de medicamentos, o uso de medicação para tratamento de doenças e que fossem eficientes é extremamente recente na história da humanidade, certo? Durante a Idade Média, mesmo durante um grande período do Iluminismo, por mais que fosse a busca, que houvesse a busca, não é, por melhores condições de existência da humanidade, ainda se praticava uma medicina no mínimo precária. Condições de higiene, no mínimo, também precárias. Não é? Então, na transição do século XVIII para o século XIX, a gente começa a se beneficiar desse avanço tecnológico, desse avanço científico, desses avanços que estão presentes no avanço da medicina. Tá? Então, se eu consigo tratar melhor as doenças das pessoas, é óbvio que eu espero que elas vivam mais. Vivam mais e vivam melhor. Certo? Falamos bastante tempo durante as nossas aulas sobre esse conceito, do como a evolução da ciência também influencia positivamente, é claro, na capacidade do ser humano de se manter vivo. Certo? Independente de conseguir, independente não, mas claro, tendo acesso à comida, tendo acesso à água, isso, aquilo, mas também tendo acesso a tratamento de saúde. Então, isso é uma marca importante que a gente precisa compreender, porque isso nos leva a um conceito complementar, que é o de transição demográfica. Ou seja, o que é isso? Durante um tempo, tá, existe um equilíbrio da taxa de mortalidade na taxa de natalidade e mortalidade, né? Mas quando você quando você sofre ou passa por uma evolução como essa alcançada pelo avanço da ciência, você tem uma taxa de mortalidade que cai e uma taxa de natalidade estável. O que acontece? Nasce muita gente, morre menos gente, cresce a população, aumento do crescimento vegetativo positivo. Ocorre o seguinte: ao longo do tempo, você vai ter também uma reaproximação da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, por conta do seguinte, espera um pouquinho, não é que está nascendo menos gente, tá? Não, nasce uma quantidade de gente, morre uma determinada quantidade de gente também. Na verdade, a transição demográfica é quando você tem esse bônus causado por uma grande evolução, ou uma revolução, ou o que quer que seja. No caso, a transição demográfica no mundo se dá entre os séculos XVIII e XIX por conta desse avanço da medicina, esse avanço da ciência. Poxa, de repente, as pessoas que morriam com 40, 50 anos estão vivendo até os 60, estão vivendo até os 70, estão vivendo até os 80.
Hoje não é incomum a gente ter conhecimento, ou conhecer pessoalmente, centenários por aí. Contei para vocês da minha tia Fifi. A tia Fifi é uma centenária, certo? Ou seja, o que significa que ela nasceu em 1922. Ela viu o final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ela viveu a Segunda Guerra Mundial inteirinha, ela esteve no Brasil, ela viveu o mundo nos últimos 100 anos. Um fato que não era uma realidade tão corriqueira em qualquer outro momento da humanidade. Se a gente parar para pensar, pera um pouquinho, o que levou tanto a minha tia quanto outras pessoas a viverem tanto tempo? Ora, o avanço da ciência, o avanço da medicina, certo? Então, tenham isso em consideração. A gente fala de crescimento demográfico, a gente fala de transição demográfica, certo? Durante um período de tempo, quando você tem esse grande salto da realidade de vida de uma população, transição demográfica. Nasce muita gente, morre pouca gente, mas em algum momento esse número se equivale novamente, porque o progresso da ciência também tem seu limite. Não é que as pessoas deixaram de morrer, elas começaram a morrer depois de mais tempo vivas, elas foram morrer mais velhas. Falou? Não tem nenhum grande mistério, a matemática é simples, certo, senhoras e senhores? Muito bem. O que acontece também, senhoras e senhores, é o seguinte. Também, no final do século XIX, e estabelecido prontamente no século XX, é em que houve mais intensamente, e ainda bem, chegou esse tempo, ainda há muito que melhorar, mas a emancipação feminina. O que eu quero dizer com emancipação feminina? Se antes nossos pais, nossos avós tinham, sei lá, vários irmãos, vários tios, o que quer que seja, isso se devia também ao fato da construção social obrigar a mulher a ficar em casa, sendo o homem o provedor da casa e a mulher a dona de casa, né? E isso, em tese, né, fazia com que fosse mais fácil aumentar as famílias, né? Afinal de contas, a mulher estava em casa e tal. Mas, graças a essa evolução de pensamento também pela qual nós passamos, o papel da mulher ganha o destaque, ou o início do destaque que realmente merece na construção da nossa sociedade, certo? A mulher vai ao trabalho. A mulher grita a sua independência do marido, ou do homem, ou do pai, ou da família, ou de quem quer que seja. Agora, a gente precisa reconhecer. Eu sou filho, vocês são filhos, seus pais são filhos dos seus avós e assim por diante. E eu garanto, se você perguntar para eles, para qualquer uma dessas pessoas, e vocês mesmos se fizerem um exame de consciência, ter um filho não é fácil. Ponto. Se ter um filho não é fácil, levando em consideração a nossa realidade ainda machista da mulher ser obrigada a ter muitas vezes jornada dupla de trabalho, essa jornada dupla de trabalho é representada pelo trabalho dela, indivíduo, força de trabalho que sai de casa, vai ganhar o seu próprio dinheiro, volta para casa e tem que cuidar da casa. Óbvio que o tempo diminui. O tempo disponível diminui. Portanto, é nada mais natural que pensar nessa realidade nova, que pode receber vários nomes, mas também é uma espécie de planejamento familiar. Eu dou conta de ter mais de um filho, eu dou conta de ter mais de 2 filhos? Sim ou não? No caso, esse movimento de empoderamento feminino, de emancipação feminina, acaba, ainda que falte muito, equilibrando os papéis. Uma vez que se equilibram os papéis dentro da manutenção de uma casa, da manutenção da própria vida, da independência, do que quer que seja, opa, eu não tenho mais tanto tempo para ter filho assim. Certo? Então, a gente precisa também verificar essa realidade que diz respeito a gênero. Para trazer um exemplo local, o Brasil, por exemplo, tem mais mulheres do que homens. 52% da população brasileira se identifica no gênero feminino. E aí? Quantos irmãos vocês têm? Eu não tenho nenhum. Sou filho único, de mãe solteira, um baita de um orgulho. Entendem como as coisas têm que se equilibrar? Elas tendem a se equilibrar, respeitando cada momento histórico, compreendendo que a evolução da história, a evolução da ciência, a evolução do conhecimento, a evolução da tecnologia, o que quer que seja, também é fruto de um tempo.
tem que se ligar, certo? Tem que ficar atento. Bom, também é importante que a gente entenda o seguinte, essa realidade do aumento da expectativa de vida, da queda da taxa de mortalidade, transição demográfica e tal, tem relação também com os lugares onde as pessoas vivem, certo? Então, eu lembro de ter comentado com as senhoras e com os senhores, é importante que a gente perceba que existem lugares no mundo, vamos pensar em continentes, né, que tem uma concentração maior, ou um número, né, maior de pessoas mais jovens ou mais velhas. Isso diz respeito à qualidade de vida, isso diz respeito à oportunidade de acesso à saúde, educação, moradia, segurança, etc. Lembro de ter comentado com as senhoras e com os senhores que uma das razões pelas quais a África, o continente africano, concentra um número gigante, tá, de pessoas numa faixa etária mais baixa, ou seja, jovens, porque a realidade daquele continente, a realidade social, a realidade econômica, muitas vezes não permite que essas pessoas cheguem à idade adulta ou à idade madura. Já falamos sobre isso. Os N conflitos que estão instalados na África hoje. A ausência ou a deficiência ou a dificuldade, por exemplo, de acesso à saúde. A ausência, dificuldade, deficiência do acesso à comida. Uma crítica que eu insisto com vocês. Como que, sendo uma única espécie, vivendo num único lugar, por maior que seja, você consegue conceber multibilionários, e aqui eu não tenho nenhuma crítica, acho que as pessoas têm que receber pelo fruto do seu trabalho, do seu conhecimento, o que quer que seja, mas eu não consigo conceber uma sociedade em que gente morre de fome com tanta gente zilionária por aí. Eu. E os dados me trazem isso. As informações. É a ONU. É o Banco Mundial. É a Unicef, é a OMS. Ou seja, não são organismos ligados especificamente a vias ideológicas, o que quer que seja. Não, são dados. São dados. O acesso ao mínimo de infraestrutura que promova a manutenção da vida é desigual nos lugares do mundo. Ponto. Dou especial atenção para o continente africano, mas aqui, o subcontinente sul-americano, ou a América Latina como um todo, também é delicado. Lugares como El Salvador, como Haiti, a Guatemala, o próprio Brasil, a Venezuela. Sabe, são perspectivas que você tem que estar sempre atento. Não é que um lugar concentra toda a pobreza e a desgraça do mundo, não. Ela está bem espalhada por aí. E eu já disse para as senhoras e para os senhores, muitas vezes a diferença entre lugares ricos e lugares pobres é a capacidade que os lugares ricos têm de esconder seus pobres. Trouxe para as senhoras e para os senhores o exemplo, por exemplo, da Copa do Catar. Se realiza no final deste ano, em dezembro, as construções são incríveis, a velocidade da construção é inacreditável, mas é um lugar, o Catar, é um lugar que faz uso de mão de obra escrava de paquistaneses, indianos. Basta procurar no jornal. Eu não estou inventando. Não há necessidade de eu inventar isso. Certo? Compreendam, senhoras e senhores, por outro lado, e nós falamos sobre isso também, que lugares com muita deficiência, como é o caso do continente africano, alguns países na Ásia, o caso do Camboja, Índia e tal, tem muita chance de crescer. Vamos pensar o seguinte, um lugar que não tem infraestrutura nenhuma, não tem um hospital, não tem uma escola, não tem acesso à água, estão sujeitos, pelo menos se a gente pensar de forma otimista, ainda que realista, a sofrer melhoras na sua qualidade de vida. Por exemplo, um vilarejo no Senegal, que de repente recebe uma indústria, de onde quer que seja, europeia, asiática, americana, enfim. Instalou-se a indústria, instalou-se a fábrica, instalou-se a mina, precisa de funcionários. Ótimo. Para você atrair funcionários, você precisa de salário. Ótimo.
Se a pessoa tem salário, eu preciso construir lugares ou investir em lugares que ele possa investir esse salário. Ele precisa comprar, ele precisa comprar, ele precisa pagar, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa viver, ele precisa de atendimento de saúde. Constrói um hospital, constrói uma estrada, dá acesso, por exemplo, à internet, à telefonia, o que quer que seja. Lembra daquele salto tecnológico, daquele salto científico? Não dá para dizer que esse também não seja um salto tecnológico, um salto científico, um lugar que não tinha nada, de repente hospital, escola, fábrica, supermercado, internet. E isso muda, impacta a vida das pessoas, impacta a minha, de vocês e de todos nós. Isso explica por que, por exemplo, o continente africano e alguns pedaços do continente asiático tem muita possibilidade, muita chance de passar por essa transição demográfica nas próximas décadas. Olha, é mágica. Não, não é mágica. É matemática. Simples e básica. Simples e básica. Se em outros lugares já existe uma infraestrutura instalada útil e utilizada, outros lugares que não têm, vão lá e usam. Isso dá um novo vigor, isso oxigena o lugar. Taxa de mortalidade cai, expectativa de vida sobe, transição demográfica. Falou? Porém, senhoras e senhores, também é importante entender o seguinte: muitas vezes, mesmo que haja todos esses benefícios, a realidade nos traz os dados sobre as diferenças, né? Oportunidades ou falta de oportunidades, acesso ou falta de acessos. Falei para as senhoras e para os senhores a razão pelas quais existem políticas afirmativas de toda a natureza. Mas é importante que a gente perceba, e é claro, que existem diferenças, tá? Existem diferenças de gênero. Tá? Estatisticamente, uma mulher recebe menos que um homem na mesma posição profissional, por exemplo, com o mesmo tempo de experiência, com a mesma carga de estudo. Uma pessoa branca, proporcionalmente, recebe mais do que uma pessoa negra nas mesmas condições, porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade racista. A gente vive numa sociedade que ainda naturaliza o pensamento de que a pessoa preta, a pessoa negra é menor, é menos qualificada ou é menos, enfim, do que uma pessoa branca. Lembro de ter conversado com as senhoras e com os senhores na sala de aula. Eu, como homem, e os senhores, como jovens, homens jovens, nunca vão ter a sensação de passar por uma obra e se sentir tão ansioso, no pior sentido possível, do que qualquer uma das suas colegas ou qualquer uma familiar que os senhores tenham. Nunca. Nunca vai ser a mesma sensação. Nunca nós vamos ser tão violentados quanto uma mulher, nós do gênero masculino, nunca seremos tão violentados quanto uma pessoa do gênero feminino quando passa num agrupamento de homens. Da mesma forma, eu, como uma pessoa branca, e narrei esse fato para vocês, nunca vou ser abordado com tanta violência em qualquer situação por ser um homem branco, quando em comparação com uma pessoa negra. Eu nunca vou ter essa sensação. Por uma questão de concentração de melanina na pele. Só. Só por isso. O que denuncia para a reflexão, senhoras e senhores, uma reflexão sociológica, uma reflexão filosófica, enfim, de outras naturezas que não cabem exclusivamente à geografia, tentar entender. E em compreendendo, tentar mudar para melhor. Uma vez que nós nos compreendemos como seres humanos. Como uma grande comunidade, como uma grande sociedade. São nítidas as diferenças, e não sou eu que estou dizendo. É o IBGE, é a ONU, é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, é a OCDE.
Não é o professor Fernando que está dizendo. O professor Fernando adquiriu esses conhecimentos a partir do momento que estudou. Discussões filosóficas à parte, é uma realidade posta e que se imprime no espaço geográfico. Falamos de África, falamos de Ásia, falamos de racismo, vamos falar de xenofobia, que é o preconceito quanto ao lugar de origem da pessoa, que faz parte do nosso cotidiano, infelizmente também até hoje, em que você desqualifica alguém que venha de fora do Brasil, ou super qualifica, super valoriza. Ou mesmo gente que está aqui no Brasil, quando se fala mal de nordestinos, para trazer um ou dois exemplos. Infelizmente ainda são comportamentos injetados no nosso cotidiano e que a luta de todos nós, enquanto sociedade, é compreender a razão pela qual isso se dá e questionar e mudar para realmente transformar este mundo num lugar um pouco mais igual, em que as oportunidades sejam distribuídas de forma igual. O que nos leva a falar num tema delicado, que eu também gastei bastante tempo com vocês, que é a tal da geração neném. Pessoas que nem estudam nem trabalham. E a matemática por trás dessa geração, vamos dizer assim, desse grupo de pessoas. Pessoas que não estudam e nem trabalham porque, se não tem a estrutura para estudar, não conseguem o mínimo de uma estrutura, experiência, o que quer que seja, para trabalhar. É um círculo vicioso, puxando para baixo. Dados do IBGE, nós encontramos mais dessas pessoas na população negra do gênero feminino. Cabe refletir. Não se trata de uma opinião minha, é um dado, é um fato. Não estou inventando. Parar para pensar que uma pessoa perdeu a esperança de encontrar trabalho porque não tem educação. Certo? E perde a esperança de se educar porque lá na frente não encontra trabalho. É muito cruel pensar desse jeito. Mas é uma realidade posta para a nossa sociedade da forma com que ela se constrói. Lembrando, senhoras e senhores, não só a maior parte da população brasileira é do gênero feminino, mas bem como também mais de 50% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. É. Seria o extrato da realidade? Qual é o extrato da realidade? Tem que refletir. É importante refletir sobre isso. Certo? Sigamos, pois, senhoras e senhores, ainda pensando nessas realidades e sem ignorar os progressos pelos quais nós passamos, é fato que a população mundial envelheceu. Envelheceu, literalmente envelheceu, afinal de contas ela vive mais. Se ela está vivendo mais, ela está ficando aí mais velhinha. E o fato dela ficar mais velhinha demanda, exige que haja uma estrutura para garantir que esse idoso, essa pessoa na idade madura, tenha garantida a sua possibilidade de continuar viva. Sim ou não? Acesso principalmente à saúde, aposentadoria num valor decente, que possa garantir a ela o direito de poder pagar pelas coisas que ela consome. Seja um remédio, seja comida, seja moradia, entretenimento, lazer. A pessoa trabalhou a vida toda. Ela tem o direito, como eu tenho, como vocês terão, como seus pais, seus avós têm, depois de 30, 40, 50 anos trabalhando, descansar e curtir um pouco a vida. Viver não é só pagar contas, viver não é só gastar. Viver não é só cumprir com obrigações. Depois, na idade adulta, na idade madura, aliás, quando a gente chegar a sermos idosos, a expectativa é que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Que não tenha que se preocupar em complementar a renda da aposentadoria. E isso não tem nada a ver com ambição. Isso tem a ver com uma condição mínima de se envelhecer com dignidade. Isso vale para mim, para vocês, para seus avós, para os seus pais, para todo mundo.
Ocorre que nem sempre isso é uma realidade. Déficit de previdência social, sendo que previdência social é um programa de seguro público, né? Você vai pagando a vida toda para que no futuro você tenha direito a receber um dinheirinho. Chama aposentadoria. Só que não é você trabalhando que paga a sua aposentadoria. Eu, Fernando, tenho 36 anos. Eu recolho a minha previdência social pelo INSS. Esse dinheiro que eu estou pagando está sendo usado hoje para pagar os aposentados de hoje, tipo a minha mãe. Ou os avós de vocês, os pais de vocês, a mesma coisa. Os pais de vocês trabalham, pagam impostos hoje, pagam a previdência social hoje para pagar a aposentadoria da minha mãe, dos pais deles, dos seus avós, enfim. É uma geração mantendo e ajudando a manter a outra. Sempre, nesse caso, de forma muito otimista, acreditando que há um crescimento tanto da população que está aposentada quanto da população que está trabalhando, portanto, recolhendo impostos. Ocorre que quanto mais a população fica velha, mais as populações mais jovens precisam trabalhar, mais elas precisam recolher impostos. Eu preciso de mais gente trabalhando ou salários melhores para quê? Tendo um salário melhor, eu pago mais imposto e posso garantir o futuro das gerações que virão. Isso também é um ponto de reflexão importante, certo? Bom, falamos sobre a distribuição espacial no mundo, né? Da distribuição populacional no mundo, né? Disse no começo que as sociedades precisam encontrar, inicialmente, né, precisavam encontrar lugares cuja sua existência fosse facilitada, por exemplo, com acesso à água, acesso à comida, onde houvesse água havia vegetação, onde havia vegetação era possível fazer caça, onde tem água é possível pesca, e assim as comunidades foram se ampliando ao redor desses lugares que concentravam essas peculiaridades, certo? Ótimo! E isso, é claro, se traduz até os dias de hoje, mas o fato é que também, com a evolução das sociedades humanas, houve também um aumento da concentração de pessoas em determinados lugares, também por oportunidades, só que por oportunidades diferentes. Ora, grandes centros atraem muitas pessoas. Se atraem muitas pessoas, demandam muito serviço, se demanda muito serviço, tem muito trabalho, aquele círculo virtuoso, certo? Agora, é importante que a gente entenda a diferença entre lugares populosos e lugares povoados, certo? Então vamos lá. Um lugar ser populoso diz respeito ao número total de habitantes. Por exemplo, no Brasil tem 220 milhões de habitantes. Joia! É populoso. Porém, nem todos os lugares do Brasil são tão povoados, uma vez que isso diz respeito à tal da densidade populacional, ou densidade demográfica, como você quiser dizer. Como que se calcula essa densidade? Número de habitantes pela área. Simples assim. Se você tem 100 pessoas morando em 10 quilômetros quadrados, você vai ter 10 pessoas por quilômetro quadrado. É um lugar populoso. Legal. Se você tem 200 pessoas vivendo em 5 quilômetros quadrados, você vai ter o quê? 40 pessoas por quilômetro quadrado. O lugar menor, com mais gente, é mais povoado. Basicaço de tudo, não tem muito que a gente possa pensar. Mas, o que leva esses lugares a terem tanta gente? Ora, são atrativos de alguma forma. E uma vez que atraem muita gente, continua tendo sempre muita gente. Não é porque chega gente nova. É porque pessoas que já se estabeleceram naquele lugar também se reproduziram, ora. Bangladesh, Índia, China, grandes centros. Aqui no Brasil, São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, Los Angeles, São Francisco, Londres, Berlim, Lisboa, Xangai, Tóquio, Cidade do México, Cidade do Cabo, Cairo. Uma coisa puxa a outra. Grandes cidades, grande concentração de pessoas. Essas pessoas, claro, se reproduzem. Chegam novas pessoas.
E aquilo vai aumentando o bolo, aumentando o bolo, aumentando o bolo. O que justifica muitas vezes essa concentração de pessoas. Então são dois elementos. Inicialmente era o acesso a um mínimo de condições de vida, seja água, comida, lá no início da história humana, chegando agora a acesso a trabalho, a infraestrutura de transporte, de comunicação, o que quer que seja. Ou vocês escolhem morar no meio do mato que não tem acesso a celular, não tem Instagram, não tem TikTok, não tem WhatsApp, não tem nada. Pode até ter água e comida. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem essa infraestrutura? Isso tem que se ligar. O mesmo aconteceu na transição da população rural para o meio urbano. Se num primeiro momento você tinha muita gente trabalhando no campo, a cidade, a área urbana, começa a criar muita oportunidade, é um ponto de atração e as pessoas migram da área rural para a área urbana. Isso quer dizer que o campo está abandonado? Não. Isso quer dizer também que o avanço da tecnologia chega no campo. Você não precisa mais de tanto braço trabalhando. Você tem máquina para trabalhar. Você tem máquina desde plantar, colher, cortar, revirar a terra. Você não precisa mais de uma quantidade absurda de gente trabalhando. A eficiência também chega ao campo. E expulsa as pessoas para a cidade. 2 pontos. Viu só? Nada acontece de forma isolada, gente. Entendam isso e tenham claro para o resto da vida de vocês. Nada acontece de forma isolada. Se a cidade também é um polo de atração porque concentra oportunidades, o campo acaba expulsando. Você não precisa mais daquela mão de obra ali. Vai para a cidade. Tem oportunidade para todo mundo na cidade? Não. O que acontece? Aumenta a pobreza. Olha só. Se ligar, pessoal, já falei para vocês, essa bucha vai cair no colo de vocês no futuro. Se vocês não estiverem mais do que atentos para os problemas da nossa realidade agora, não vai melhorar. E para entender melhor esses problemas, a gente, nós pesquisadores, órgãos governamentais, não governamentais, institutos de pesquisa, tal, desenvolvem alguns dos chamados indicadores sociais de desigualdade. Tá? É possível, elegendo algumas variáveis, tentar compreender as diferenças entre os lugares. Por exemplo, em que lugares do mundo a população estuda mais? Ou estuda menos? Ou vive mais? Ou vive menos? Ou ganha mais? Ou ganha menos? E por que essas diferenças acontecem? Por que existem lugares no mundo que as pessoas têm expectativa de vida altíssima e outras extremamente baixa? Por que tem lugares no mundo que as pessoas estudam, vão começar efetivamente a trabalhar depois dos 30 anos, e por que em outros lugares do mundo criança com 12 já está ralando? Ora, a gente pode verificar isso de várias formas. Um deles são esses indicadores sociais e a desigualdade que muitas vezes eles trazem. O mais famoso deles é o tal do Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH. Tá? Ele foi criado pela ONU e ele leva em consideração o seguinte: expectativa de vida, ou seja, qual é a expectativa de vida daquela população daquele lugar em anos. Pode ser maior, pode ser menor. Renda per capita. Renda per capita, quando você pega o PIB, o Produto Interno Bruto, tudo que um país produz ao longo de um ano. Tudo que foi vendido, que não foi vendido, que foi comercializado, que não foi, tudo, salários, estoque, divide pelo número de pessoas. Legal, isso é renda per capita. Depois, a média de anos de estudo dos adultos, ou seja, quanto tempo a população adulta, a população que trabalha, estudou. E, olha aqui o pulo, quantos anos essa pessoa em tese deveria ter estudado? A gente já fez essa conta. Lembra? Vamos lá. Ensino fundamental, 9 anos. Ensino médio mais 3, 12. Ensino superior, caso vocês queiram fazer faculdade, 4. Ou seja, espera-se que, pelo menos em teoria, caso vocês queiram fazer universidade, faculdade, num curso de 4 anos na graduação, vocês estudem 16 anos. Considerando que vocês entraram na escola com 7 anos de idade, portanto, 23. Já falei para vocês outras diferenças.
Caso você queira fazer medicina, caso você queira fazer uma escola técnica, 4 anos de formação, mais 1 ano. Caso você queira fazer medicina, 6 anos de formação, mais 2 anos. Caso você queira fazer mestrado e doutorado, mais 6 anos de estudo na conta. Quer dizer, uma pessoa no pleno da sua formação acadêmica, vamos dizer assim, estudaria até os 30 anos de idade. Boa parte de vocês já quer começar a trabalhar. Não estou julgando. Não sei se é certo, não estou dizendo que é errado, nada. Estou dizendo que é uma conta que a Organização das Nações Unidas desenvolveu para definir se os lugares são mais ou menos desenvolvidos, são mais ou menos desiguais. O problema, como eu disse para vocês, é que às vezes o número em si não mente, mas a conta ou a intenção da conta pode complicar. Por exemplo, senhoras e senhores, este indivíduo tem 100, este indivíduo tem 1. Dinheiro, qual que é dinheiro? Se você soma os dois, dá 101, dividido por 2 dá 55. Então este cara aqui em média tem 55 dinheiros, este cara em média tem 55 dinheiros. Nós já sabemos que essa não é a realidade. Se ele mora num lugar, se esses dois indivíduos moram num lugar, cujas políticas públicas definem o seguinte, segundo o critério de renda, para que eu instale um posto de saúde na região onde esses dois indivíduos moram, a renda média tem que ser de até 20 dinheiros. Nem este cara, nem este cara. Este que pode pagar e este que não pode. Percebam a distância. Este fulano aqui tem o dobro da média. Este outro tem 50 vezes menos. Percebem? Número também é intencionalidade, senhoras e senhores. Então tem que ficar atento com o número. O número não mente. O que mente é o texto por trás do número. Então tem que ficar atento sempre. Bom, mais adiante a gente fala sobre a dispersão dos grupos humanos pelo mundo. A gente já está careca de saber. O primeiro hominídeo, ou rastro de hominídeo, surge no continente africano, certo? Cerca de 2 milhões e meio de anos atrás. Começa a evoluir como espécie, alô Charles Darwin, um grande abraço, até que se iniciam as dispersões pelo mundo, cerca de 400 até 200 mil anos atrás, saindo da África, chegando no Oriente Médio, indo para a Europa, extremo leste da Ásia, a possível travessia pelo Estreito de Bering, lá no norte do continente americano, até chegar aqui, ou outras teorias, como a dos polinésios, que também, em teoria, pegaram barcos e saíram lá de perto da Austrália e vieram parar aqui na América do Sul. Vou colocar um videozinho para vocês entenderem um pouco melhor, para a gente relembrar, mas nós vimos um filme bem bacana lá na aula. A questão das migrações, certo? Os movimentos migratórios e as crises migratórias atuais, né? Os tipos de migração, a migração voluntária, aquela com que o indivíduo ou o grupo de indivíduos sai do seu lugar de origem por vontade própria, por qualquer razão, não cabe discutir. E também as migrações involuntárias, que podem ser causadas por N motivos, podem ser causadas pela fome, pela guerra, por perseguição política, perseguição de gênero, perseguição religiosa, enfim, N formas dessa migração involuntária ou migração forçada, faz com que as pessoas saiam de onde moram e vão procurar uma chance de sobreviver em outro lugar. Nós falamos muito sobre isso em aula. Falamos sobre a situação na Líbia, falamos sobre a situação na Síria, falamos sobre a situação na fronteira dos Estados Unidos com o México, falamos muito sobre isso na Ucrânia, certo? A crise dos refugiados, né? Refugiado é quem busca refúgio, proteção, a pessoa quer continuar viva para contar a sua história, certo? Então, esse é um movimento duro dos dias atuais no que diz respeito à migração, as voluntárias, as involuntárias, as forçadas, a crise dos refugiados e etc. Ao passo em que também a gente descobre que muitas vezes esses refugiados, eles não são
Eles não são os culpados por tudo que é de pior num lugar. Eles se forçam a fazer os trabalhos que as pessoas que moram naquele lugar de destino não querem fazer, caso típico dos Estados Unidos. Ou, pior, são discriminados por qualquer natureza, como aconteceu na fronteira da Ucrânia com a Polônia, em que só pessoas loiras e brancas podiam passar. Existe uma reflexão profunda que a gente precisa fazer da realidade da humanidade sobre isso. É essa reflexão que eu peço e sempre pedi e insisto que vocês façam. Né? Então, superando essa fase da conversa sobre população, a gente entra no continente americano, certo? Vou dar uma passada rápida nisso, a gente não se aprofundou muito no continente americano, mas é importante que vocês saibam que existem, além de outras N possibilidades de regionalizar o continente americano, ele é imenso, tá? E graças a essa imensidão, principalmente latitudinal, né, de norte a sul, o continente americano é aquele que tem a maior, se não a maior, uma das maiores, com certeza, riquezas de biodiversidade na face da Terra. O mesmo continente toca o Círculo Polar Ártico no norte e o Círculo Polar Antártico no sul, atravessa toda a zona tropical, toda a zona equatorial. No mesmo continente você tem lá no norte um urso polar, no sul um pinguim, no meio um pouco de tudo. Onça, papagaio, bicho preguiça, ave de todo tipo, de toda cor, de todo tamanho, enfim, espécies das mais diversas, adaptadas a esses mais diversos climas e relevos e todas essas características próprias do continente americano. Certo? Então é importante que a gente entenda. E claro, essas divisões naturais, físicos, geográficas, ajudam, por exemplo, a dar nome a esses subcontinentes que normalmente a gente chama o continente americano. O continente americano é um só, certo? Que vai lá do norte do Canadá até o sul da Terra do Fogo, aqui na Argentina. Um primeiro bloco, a América do Norte, um bloco maior, um outro bloco grande também na América do Sul, e aquele famoso istmo, que é a América Central, essa pequena ponte, vamos dizer assim, né? Essa conexãozinha, essa tripinha que liga a América do Norte e a América do Sul. Então, essa primeira divisão que a gente faz do continente é uma divisão físico-geográfica, certo? América do Norte, uma grande porção de terra, América do Sul, uma outra grande porção de terra, conectada por um istmo, que é a América Central e o Caribe ali também, né? As ilhas do Caribe. Da mesma forma que é possível que a gente divida ou regionalize a América em América Latina e América Anglo-Saxônica. É uma divisão socioeconômica ou uma divisão geopolítica, nome que a gente quiser dar. Levando em consideração principalmente conceitos históricos, né, de imigração, tá? Então, a colonização da América do Norte, mais especificamente Canadá e Estados Unidos, se deu pela Inglaterra. Também uma grande participação da França, é verdade. Enquanto do México, aliás, dos Estados Unidos para baixo, ou seja, do México até a Argentina, a colonização latina. Latina vem do latim. Então vamos explicar. A América anglo-saxônica, no norte, cuja predominância da imigração tinha relação com a Inglaterra anglo-saxônica, a região da Saxônia, que fica ali entre França e Alemanha, mas pode considerar a Alemanha ou França, tudo bem. E a América Latina, cuja colonização mais forte foi de portugueses e espanhóis. Então, do México até a Argentina, América Latina. Estados Unidos e Canadá, América anglo-saxônica. O que, não por coincidência também, divide o mundo, aliás, divide o nosso continente em países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. Estamos falando de duas das maiores economias, a maior economia do mundo, com certeza os Estados Unidos, também o país mais poderoso do ponto de vista militar, o país mais poderoso do ponto de vista da influência geopolítica do mundo. E os outros países, nossa, por exemplo, México, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, Colômbia, Suriname, Guiana, Haiti, Jamaica, enfim. Existe um recorte importante nessa regionalização específica do continente americano em América anglo-saxônica e América Latina,
principalmente quando se trata do desenvolvimento, não é? Da qualidade de vida nos lugares, ou das possibilidades de vida nos lugares, e principalmente qual tipo de influência os lugares sofreram. A gente está falando, nesse momento eu estou falando, do mundo pós-Guerra Fria, o mundo bipolar, que as senhoras e os senhores se lembram, que nós discutimos no semestre passado, no bimestre passado, aliás, em que dividia-se o mundo em primeiro, segundo, terceiro mundo, né? Esse terceiro mundo, nós aqui influenciados pelos Estados Unidos, pelo modo de vida capitalista. E é isso, certo? Então, existe aí uma divisão geopolítica, socioeconômica, e uma outra divisão físico-geográfica, uma que leva em consideração elementos naturais, físicos, da paisagem, enfim, e outro que leva em consideração outros elementos mais ligados à ação humana. Influência, ideologias, formas de se entender o mundo politicamente, economicamente, socialmente, etc. Certo? Por fim, falo para vocês, e para encerrar, os organismos multinacionais, os organismos internacionais, ou os organismos de integração multilaterais, o que quer que seja, que por essência, sem entrar muito em detalhe, são esses organismos que existem, né, são instituições mundiais que existem para tentar equilibrar as coisas, como eu tive a oportunidade de explicar para vocês. Agir de forma isolada é muito difícil num mundo desequilibrado. Num lugar onde você tem Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, Inglaterra, seu Paraguai não ajuda, seu Uruguai não ajuda, eventualmente seu Haiti não ajuda. Então, esses organismos internacionais, esses organismos de integração, eles são importantes para que a gente consiga mais ou menos dar uma equilibrada no jogo. Todos fazemos parte de um mesmo clube. E a vantagem que a gente consegue observar nisso é que, poxa, eu tô indo com o meu parceiro aqui, somos 2. Tô com outro parceiro, somos 3, somos 5, somos 10, somos 20, somos quantos forem. E dessa forma, esses organismos de integração, eles existem para dar uma equilibrada nas relações, vamos dizer assim, principalmente na relação entre instituições, né, ou entre instituições e lugares, e principalmente equilibrar as relações daqueles que fazem parte dessas instituições, certo? Tem um monte de exemplos que vocês conseguem encontrar lá no livro didático e nos vídeos de material de apoio que eu estou deixando aqui embaixo, certo? Senhoras e senhores, é isso. Quase uma hora, falei pra caramba, falei mais do que falo em aula. Espero que esse vídeo os ajude. Desejo sorte para vocês. Esse vídeo vai ser postado aqui no YouTube, lá no Classroom. Avisa os colegas, por favor. Tem aqui embaixo vídeo de complemento, tem link para o livro didático, aquela galera que ainda não conseguiu acesso a ele, porque não recebeu, por qualquer problema, perdeu, sei lá. E a gente se vê na semana que vem. Promessa dívida tá pago. Beleza? Senhoras e senhores, nos vemos semana que vem. Abraço, fui.